Olá, bem-vindos ao 5º episódio da temporada Casa Cor Brasília 2024 do Estiloso Podcast. Eu sou Walter Lourenço, um jornalista apaixonado por arquitetura e design, e nessa edição da Casa Cor Brasília tenho a honra de conduzir esses episódios cheios de conteúdo de grande relevância para o mercado. Nessa temporada, o Estiloso é um dos homenageados à Casa Cor Brasília, o que para nós é um grande presente no ano que completamos 14 anos de mercado. Nossos programas são gravados ao vivo aqui no Espaço Encontro, esse ambiente lindo assinado por Eliane Lucindo, onde fica o nosso estúdio. Já aproveito para deixar meu agradecimento às empresárias da Casa Cor Brasília, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, por essa parceria tão bacana que foi incrível pra gente. Aliás, está sendo incrível pra gente. Para nós, Estiloso, assim, é uma alegria imensa e uma grande satisfação sermos o podcast oficial da Casa Cor Brasília 2024 e, claro, uma grande responsabilidade e um super aprendizado. Para quem está chegando agora, eu quero te convidar para se inscrever nos nossos canais e maratonar os episódios da temporada. E eu garanto que você não vai se arrepender. Muito papo bacana e muito aprendizado. O tema dessa edição é De Presente ou Agora, que nos convida a uma reflexão sobre ancestralidade e qual legado queremos deixar para as próximas gerações. Em todos os nossos papos aqui, a gente tem levantado essa questão. Eu já estou super curioso para saber o que os nossos convidados de hoje pensam sobre isso. Acompanha com a gente esse papo até o final para saber certinho e também aprender muito com eles. Te garanto que você vai ter cada vez mais conteúdo. Bom, aqui com a gente, ela que é arquiteta, formada pela Universidade de Brasília, com 20 anos de experiência no mercado de arquitetura e decoração, especialista em projetos de reforma de alto padrão, com mais de 500 projetos executados, projetos publicados em revistas, em anuários, e ela ainda produz conteúdo digital há 14 anos. Aliás, esse é um detalhe bem importante, porque ela é precursora dos blogs de decoração com o site Assim Eu Gosto. São milhares de seguidores nas redes sociais, participações em diversas mostras e parcerias com marcas renomadas. Ela está na sua 5ª participação na Casa Cor Brasília e assina o espaço da Brasal Incorporações, com direito a um apartamento decorado em tamanho real, que está assim um espetáculo. Aliás, é um lançamento da Brasal que vai ser um sucesso no Noroeste. Aqui com a gente, Mariana Lombardi. Olha só, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada. Prazer enorme, bom demais, né? E aqui com a gente, ele que é um profissional de ponta no mercado imobiliário, mineiro de Itaúna, ele é formado em publicidade e propaganda, administração de empresas e gestão imobiliária. Pós-graduado na FGV em marketing digital, em gestão estratégica e economia de negócio. Especialista em planejamento, estratégia e desenvolvimento imobiliário. Uau! Atuando diretamente em 132 lançamentos imobiliários. Voz influente no mercado do Distrito Federal, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais com mais de 8.600 unidades entregues em andamento. Com 22 anos de experiência no mercado, hoje ele comanda um time de 600 colaboradores. Ele que é pai do João e da Maria, Jean Oliveira, diretor da Brasal Incorporações. Muito prazer estar aqui, Walter. Muito feliz com o convite. E assim, tem muita história para contar. Ah, isso é bom demais. É muita estrada percorrida nesses longos anos. Imagino, viu? Quanta coisa, inclusive, hein? no mercado imobiliário, o tanto de coisa que mudou. A gente tá de lá curioso. para cá. Eu imagino. Sabe o que eu achei muito curioso? Olhando assim, quando a gente pensa em Brasília, a gente tem aquela imagem das superquadras, dos planos, do plano piloto, com aqueles pilotistas, tudo foi pensado para ter aquela livre circulação, aquela ideia daquele projeto inicial, né, que as pessoas podiam estar ali juntas, convivendo, os clubes de vizinhança, as igrejas do comércio, enfim. Mas com o crescimento da cidade, infelizmente também cresceu a violência e tudo precisou ser adaptado e a gente viu um crescimento desses condomínios verticais, que na verdade foi o novo morar brasiliense. E esse é o nosso tema do programa de hoje. Bacana. Aliás, eu perguntar, Jean, já que você não é de Brasília, que a Mariana é brasiliense, jamais suspeita, qual foi a sua primeira impressão quando chegou aqui e viu essa arquitetura tão diferente? Walter, assim, confesso que fiquei encantado. Foi em 2000, eu vim passeando para visitar uns parentes aqui e tal. E fiquei assim alucinado. E final de ano, vim na época de Natal, então a cidade linda, iluminada, tudo muito florido. Esse conjunto nacional aqui eu fiquei encantado. E tem um fato curioso, eu tirei uma foto lá no conjunto nacional em frente, né? Mineiro gosta de tirar foto, né? Aí depois de anos a minha filha achou a foto e falou assim: pai, você percebeu que você tirou uma foto embaixo da logomarca da Brasal? E eu não conhecia a Brasal. Foi? Que isso? Acho que foi algo do destino. Não. Porque quando eu vim para Brasília definitivo, eu vim para trabalhar na MB Engenharia, que hoje é a Brookfield,
mas na época era MB Engenharia, era do Marcelo e do Fernando, era uma empresa menor. Fiquei lá 2 anos, quase 3 anos, e depois já segui para Brasal, e lá estou até hoje. Tem muitos anos que estou na casa lá, 17 anos. Não, já mas na ali você Brasal. marcou o destino nessa foto, Não hein? é? Eu achei muito Sem interessante. querer, sabia disso. Gente, nada como destino. Olha, Mas fiquei encantado, Walter. bom, Fiquei encantado. né? Brasília é encanta, não encanta, encantador. Mari? Encanta. Encantadora. Eu ia te perguntar, o brasiliense é engraçado porque as pessoas que vêm de fora percebem assim, como a gente gosta da arquitetura brasiliense, das imagens de Brasília. Todo brasileiro tem uma foto de Brasília em Isso. casa, a gente gosta Fundo desses de tela, ângulos. tudo. Exatamente. O meu é da igrejinha, É sou isso. O suspeito. meu é da catedral. Deixa eu te perguntar, Mari, você também é apaixonado por essa arquitetura modernista de Brasília? Ah, com certeza, né? Eu sou cria da UNB. Então, como eu fiz faculdade lá, os meus professores, na época, eram os professores. Eu ainda peguei uma geração que participou diretamente do projeto de Brasília, né? Então a gente tinha essa interferência direta durante as Uau. aulas mesmo. E aí, tanto que todos os meus colegas da mesma geração, a gente tem essa mesma característica, assim, nós sempre fomos apaixonados por Brasília. Então, acho que não é uma questão só minha de arquiteta da UNB, mas assim, em Brasília, arquiteto é apaixonado pela cidade, pela Verdade. arquitetura, pelos prédios diferentes que a gente tem, né? Isso aí não tem como. Talvez Jana não entenda, mas a gente cresceu brincando debaixo do bloco. Eu fui uma criança que brincou ali na Eu rua. ouço isso, eu acho E estranho. não é estranho, né? Eu fui brincando embaixo do bloco, embaixo dos pilotis, realmente tinha toda a turma da quadra junta, isso é muito legal. Eu tinha os amigos do bloco. Também tinha, essa é uma experiência bem brasiliense. Queria te perguntar também para você contar um pouquinho da sua história. Como é que você começou na arquitetura, vindo aí da UNB, e como é que começou essa produção de conteúdo digital? Quando é que você sacou que essa era a novidade? Porque 14 anos atrás tudo era muito diferente. Não é? Na verdade, olha só, quando eu estava na fase de decidir o que eu ia fazer, saindo lá na época do colégio ainda, eu fiquei muito em dúvida. E aí os meus pais falaram assim, não, Mari, vamos fazer um teste vocacional. Fui pra psicóloga, e aí várias sessões de terapia para saber o que eu ia fazer. Saiu o resultado, adivinha? Publicidade. Aí, ó. Na época era comunicação social, né? Comunicação social, Isso. bacharelado em E aí, em publicidade e segundo propaganda. lugar, Isso. arquitetura. Olha. Aí eu falei, mas eu quero arquitetura, vou fazer arquitetura, eu quero arquitetura. E aí cursei arquitetura, enfim, depois de formada, eu logo formei, já comecei a trabalhar na área, eu fazia estágio em grandes escritórios aqui de Brasília, e aí foi natural, né? Eu fui contratada assim que me formei, e aí comecei a pegar um outro projeto, e aí com pouco tempo eu terminei abrindo o meu, porque eu já tinha volume de projeto para fazer isso, legal. né? E aí sempre trabalhando no nicho onde até hoje eu atuo, né? Eu sempre fiz muita reforma, eu sempre atuei muito nesse mercado de alto padrão, então eu fui naturalmente ficando dentro desse nicho. Mas eu gostava da questão da comunicação, sabe? Era latente em mim também. Não era à toa que saiu no Não teste a foi à publicidade toa. ali, né? E aí, eu me lembro que em 2010 a gente estava assim no boom dos blogs de moda. Sim. Todo mundo tinha um blog, www, alguma coisa. E eu gostava, sabe? Aí eu falei assim, vou criar um blog também, né? Aí eu li em algum lugar que o interessante era você falar sobre algo que você dominava. Eu falei, moda não é meu forte. Eu gosto, mas é um hobby, né? Não é uma coisa que eu entendo. Eu falei, mas eu entendo de arquitetura. Por que não? Né? Vou falar de algo que eu gosto. E aí eu criei o blog, Assim Eu Gosto. E lembro que a gente ainda falou, não, vamos colocar um nome diferente do escritório, porque se der errado... Não queima o escritório. Exatamente. É importante. A Bem gente- pensado, bem A pensado. gente não Não queima liga uma o- coisa com a outra. Vamos fazer separado, né? E aí foi isso. Entrei lá, num feeling mesmo, WordPress, www.assimeugosto.com e começamos a fazer conteúdo. E aí eu colocava um pouco desse link de moda com decoração, colocava os meus projetos também, comecei a mostrar. Nossa, deu muito certo. Deu muito certo, assim. Foi um boom, sabe? Eu tinha um volume de acessos, assim, que a gente não conseguia mensurar na época, assim. Legal. Era, tipo, dos maiores mesmo. Aham. Uma coisa que eu não tinha, né, conhecimento, assim, a gente tinha que ir atrás de provedor, quem vai ajudar, né? Como é que você vai... Dia de pico, caía. O site não aguentava aguentava. o número... Tanto de acesso. E a gente teve que começar a se adaptar. Então, enfim, deu certo, eu continuei fazendo. E aí chegou o Instagram, né? O Instagram chegou e aí todo mundo migrou pro Instagram, né? Aí eu falei, vou também. Já que tá todo mundo indo pro Instagram, eu vou também. Então, também foi natural entrar no Instagram, que hoje é muito forte, né? Mas isso, na época, eu comecei logo que ele surgiu. E aí eu continuei esse processo. Então, eu produzo conteúdo porque realmente eu tenho essa paixão em falar sobre o que eu gosto.
E aí eu descobri que eu gostava de ensinar também. Olha, E aí eu legal, tinha né? esse público que queria aprender alguma coisa comigo, que me Aham. mandava Que dúvidas. legal. E aí eu fui seguindo nesse fim natural mesmo. Foi indo muito naturalmente, sabe? Legal. E aí, claro, que ajudou meu escritório. Porque eu Uma coisa leva a tenho outra muito ali, né? cliente Aham, que vem da daí. internet. Então, a internet surgiu assim e permanece até hoje. A gente tá vendo várias coisas em comum. Somos da comunicação. Comunicação. A gente tá há 14 anos no mercado também. Ao Exato, eu mesmo vi tempo, isso. a gente também surgiu em mesmo tempo. 2010. Bacana. Isso é muito interessante. Surgiu também de uma coisa, de uma ideia, e eu vim da moda. Aí, Eu fiz jornalismo e me Por favor. especializei em moda. A arquitetura eu entrei tem 8 anos, mais ou menos, que a gente começou a falar sobre arquitetura e entrar realmente no mercado. é Mas tá verdade. vendo? É tudo muito ligado, não tem como a muito, gente... É muito ligado. A gente pensar que não. Quando você fez publicidade, você já pensava em trabalhar com alguma coisa assim? Não. Você imaginou que tá aí, que ia estar aqui hoje? Jamais eu imaginei que tá à frente de uma construtora do porte da Brasal. Que assim. bacana. Porque todo mundo acha assim, não, para tocar uma construtora tem que ser engenheiro. A única coisa que você não precisa é ser Essa é engenheiro. engenheiro. Porque aí você tem os melhores lá que você contrata Verdade. e tal. Você precisa entender de gente, Paulo. Esse é o grande lance de tocar uma construtora. Esse talvez seja o grande segredo de ter uma equipe tão grande e tão coesa. Assim. Hoje, graças a Deus, nós temos um trato com as pessoas dentro da Brasal muito diferente. Então isso dá um prazer de liderar um grupo assim. Porque a empresa valoriza de fato a pessoa, né? O ser humano ali. A gente sabe que atrás de cada profissão daquela, do arquiteto, do engenheiro, do mestre de obra, do peão e tal, tem uma família por trás, tem uma história por trás. Então a gente está sempre olhando esse lado humano, esse lado pessoal. Então isso dá um orgulho danado. Por isso que engenharia é o de menos. Você acaba entendendo tudo. Eu praticamente hoje faço um prédio se for preciso. Verdade, Você né? lê um projeto. Você vai aprendendo tudo, né? Aprende tudo. Então, assim, eu já até me questionei, meu filho queria fazer arquitetura, falou, se você fizer fazer engenharia, se você fizer, eu faço com você. Só Sério? pelo desafio, faço. Porque para mim, eu acho que eu não teria dificuldade. Assim, eu gosto de cálculo, gosto de matemática, sempre foi meu forte, matemática financeira, então não teria grande problema para fazer. Mas hoje, realmente, sem necessidade nenhuma. Mas entender de gente talvez seja... Porque, olha, liderar muita 600 gente. pessoas... E É são um hoje, time grande, aqui em né? Brasília, 9 canteiros de obras. Uau! Então, assim, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É um volume gigante de obra. Tem obras de 50 mil metros, que é o caso do Nexo, obras no Guará de 50 mil metros. E 50 mil metros só nessa obra deve ter 300 funcionários, 280 por aí. Então é um volume de gente assim. Aí você tem a questão de segurança, você tem a questão da qualidade de vida das pessoas. E agrega várias outras coisas, mas é uma responsabilidade assim. A gente acorda e dorme pensando o dia inteiro na empresa. Então você está há 4 anos em Brasília? Não, tem 20... Você veio em 2000 e... 2000. Ah, em 2000? Eu vim visitar. Tô 24 Em 2002 eu mudei em definitivo. Entendi. Tem 20, Já tem 22 anos de De Brasília. Brasília. Que é na experiência aqui. E aqui. Eu Que legal. Então quase você que tá comecei na Brasal, a Águas você Claras tá... praticamente. 17 anos na Brasal. Caramba. Águas Claras, quando eu lancei lá, a gente chegou a lançar 62 prédios lá. Era R$900 o metro quadrado. Hoje é R$12 mil. Meu Deus. Então você vê a evolução O que foi de tudo isso do mercado? Quem acreditou... Eu já vou querer saber um pouquinho sobre exatamente esse ponto. Agora eu queria perguntar para a Mari, como é que foi a experiência que ela assinou agora esse espaço aqui na Casa Cor, pela 5ª vez na Casa Cor, e com a responsabilidade muito grande de fazer um decorado em tamanho real. Certinho, fiel. Era, inclusive, Caramba. uma das minhas demandas, né, Mari? Tem que ser fiel às medidas. Então, nós pegamos a planta realmente e colocamos ali, testamos até a gente conseguir um lugar que ela coubesse exatamente como ela vai ser entregue para quem comprar esse empreendimento. Que é um lançamento, né? Que é o Exatamente. Nexus, que é um lançamento do Noroeste. Isso, e nós Legal. escolhemos ali a unidade Garden, né? Que tem a varanda ali na frente. Vamos falar sobre Garden também, que é um assunto muito legal. Isso. Mas foi um grande desafio, porque eu me lembrei de outras Casa Cor que já tiveram decorados. E aí, claro, a gente aproveitou essa experiência para traçar a nossa estratégia aqui, né? Então, primeiro foi isso. Conseguimos colocar uma unidade completa, né, exatamente como ela é, temos esse espaço, conseguimos fazer o fluxo funcionar dentro dela, isso vai ser interessante para o público, né? Então, nós tínhamos essas demandas de, tipo, vamos conseguir fazer bem legal, porque a experiência do público era um fator que pesava, né? Sim. Nós queríamos muito isso. Então, a gente conseguiu colocar, sim, tamanho real, ainda assim, aproveitar o ambiente com mais coisa, né? Tipo, as pessoas têm um espaço de convivência ali na entrada, esse lounge incrível ali, e depois o decorado. Pois é.
Então, nós conseguimos cumprir toda a demanda. Vamos fazer uma unidade decorada completa na Casa Cor, vamos apresentar a medida fiel, o cliente realmente vai conseguir visualizar o espaço como ele vai ser entregue e também vamos tentar algo novo, né? Vamos tentar fazer um projeto diferenciado para mostrar outra possibilidade também. Eu acho que a Casa Cor permite essa ousadia, digamos assim, de fazer um decorado diferente, né? Para que as pessoas cheguem ali e falem, nossa, nós conseguimos isso também, a partir da mesma base. Exatamente. Isso é muito gostoso. E você teve alguma limitação para fazer? Você tinha que seguir alguma regra? Como é que foi o processo criativo? A gente quer saber como que é. Eu vou puxar minha orelha aqui. Como é que foi essa experiência? Tinha, claro. A Brasal era a minha cliente. Então, tudo que eu ia fazer, eu prestava muita atenção, como se fosse no nosso briefing, né? Quais as demandas que eu tenho ali, o que eu preciso cumprir, o que eu posso, o que eu não posso. Mas é claro, assim, eu acho que sempre conversando pra gente chegar no melhor resultado e muitas vezes apresentando uma ideia que não tinha sido pensada, mas que agregava. E aí eu tinha esse retorno também com muita flexibilidade. Eu confesso que foram poucos os pontos que a gente realmente, assim, né, entrou num impasse, não, isso não, então deixa. Mas eu tive, sim, muita liberdade, a gente conseguiu. Inclusive, a escolha da planta também foi uma liberdade. Eu cheguei a analisar todas as outras plantas que o Nexus tem. Legal. Porque ele tem várias plantas. Então, nós tínhamos outras unidades que também poderiam ser feitas aqui na Casa Cor. Nós escolhemos a unidade Garden, que nem eu expliquei, porque teria um fluxo favorável, porque tinha um tamanho interessante, porque com a varanda ela permitia esse fluxo contínuo, né, no fluxo do evento, que era legal pra gente. Então a gente pesou todos esses fatores, mas legal. Poderia ter sido outra unidade. Mas agora eu não vi você puxando a orelha do Jean ainda. Ah, tá muito fofo, quero saber qual é o perrengue. A Deixa eu gente pensar. gosta de saber perrengue de Casa Cor. Ó, não foi um perrengue, mas assim, quando eu comecei, eu, claro, propus o melhor projeto que eu podia fazer. Falei, não, vou pegar essa oportunidade, vou fazer um projeto incrível. Claro, quero apresentar uma super ideia. E aí a gente jogou, assim, tudo de diferente. Aí vem aqui, né? Você vai fazer só um pouquinho. Exato. Vamos adaptar aqui, falaram, adaptar aqui. Calma, Mari, calma. Porque, olha, o que sobrou aí do original? Eu falei, a planta, maravilhosa. O tamanho é o mesmo. Exatamente. As medidas são essas. Exatamente. Então, assim, o primeiro desafio foi esse, convencê-los de que nós precisávamos aproveitar essa oportunidade, né? É a Casa Cor, o público que vem aqui quer esse diferencial. Vamos tentar um diferente, né? Vamos ver como que o público vai aceitar, fugindo muito do decorado, porque, em geral, o decorado, ele é muito fiel ao que a construtora entrega, né? O cliente quer chegar lá e ver o que ele vai comprar. Ele quer o piso, os acabamentos de parede, ele quer uma estrutura muito fiel, ele quer sentir esse espaço. Mas eu propus aqui na Casa Cor também apresentar algo que ficasse coerente com o evento, com a mostra de decoração, né? Quem chega aqui na Casa Cor quer esse diferencial, quer olhar e falar, olha, tudo bem, ele tá ótimo, mas eu consigo fazer diferente, eu consigo adaptar alguma tendência de decoração. Então, nós temos uma parede curva. A construtora não vai entregar uma parede curva, não faz sentido, eu entendo, é decorativa. Mas por que não apresentar uma tendência que nós vimos em outros espaços, inclusive, trazer para nossa unidade e falar, olha, isso fica legal aqui, você pode colocar isso no seu apartamento, é uma sugestão, pode, né? Pode quebrar tudo, se quiser. Exato, pode, só não tira as estruturas, viga e pilar o resto. Viga e pilar tem que manter, né? E aí, olha, mas o piso do decorar é original, tá? O piso é original? Uau. O piso a gente manteve o original. Então, assim, claro, as paredes estão fiéis ao tamanho, e o piso nós mantivemos, sim. E nós trabalhamos os acabamentos de parede. Eu falei que é muito assim, o perfil do cliente que compra um apartamento novo, né? Ele comprou novinho lá da construtora. Ele pode mudar como está? Claro. Pode, mas ele pode personalizar de acordo com o seu gosto pessoal. Ele pode escolher o quanto ele vai investir nisso para deixar mais adequado para o que ele quer. Então, assim, depende do orçamento dele. E em cima disso a gente trabalha o projeto. Aqui na Casa Cor eu tava com um orçamento ilimitado. Foi olha que Brasal, hein? Que poder é esse, hein? Que poder é esse? Nós contamos com parceiros incríveis para fantástico, viabilizar. Assim. A gente viabilizou com parcerias, são parceiros, assim,
a Líder, a Sakaro, foram muito, muito bacanas. Que bacana. Assim, Isso é muito bom. Quando tem essa participação, tem esses parceiros que funcionam, eu acho que faz a diferença, faz né? toda a diferença. Faz Eu toda a nem diferença. imagino como não chegaríamos nesse Se lugar não fosse sem assim, isso, Daquele né? jeito. O Com investimento é muito certeza. alto. O investimento de entrar, o investimento da reforma, são horários completamente diferentes, Sim. que a gente não faz com a nossa equipe própria, a gente terceiriza, porque o pessoal que trabalha à noite e tal, então Verdade. tem toda uma logística aí por trás, e é um negócio que a gente planeja, do ano que vem a gente já está planejado para vir. Então, Olha que bacana, a gente já entendi. sempre tem no orçamento isso, por isso que é um lugar que a gente pensa assim, olha, se é para ir, nós vamos de fato com Chegar. aquilo que há de melhor, vamos mostrar para o cliente uma opção de decoração Sim. diferente, mais moderna, e todo mundo que tem vindo aqui, isso é importante dizer, né, Mara? Já saiu várias vendas oriundas daqui, de clientes que vieram visitar o Casa Cor, visitaram o nosso espaço. Muitos foram lá para ver só o banheiro, né, o tal do espelho O lá. banheiro ficou famoso, né? Está grávido, mas ficou uma modinha. Mas assim, a gente preocupa demais. A Mari falou bem assim, nos nossos decorados, a gente tenta ser o mais fiel possível, porque é o nosso showroom, a pessoa está indo ali com aquele objetivo. Aqui não, aqui é uma amostra de decoração, de tendência e etc. Dá para você dar uma viajada, vamos falar assim. Então, por isso que a gente dá essa liberdade para o arquiteto poder criar algo tão diferente do que a gente entrega lá. Mas geralmente. assim, o cara é possível fazer. Ele tem condições de pegar a Mariana e contratar. E Falar, eu quero contratar. igual. Exatamente. E eu tenho uma dúvida. Durante o processo, quando você compra na planta, por exemplo, Uhum. você pode fazer mudanças? A Brasal permite mudanças já? Eu quero fazer uma reforma, já permite me entregar daquela forma? O que a gente faz? Existe uma limitação até pela legislação do Distrito Sim. Federal. Você tem que ter o básico lá acabado. Então, o que eu posso fazer? Inserir alguns pontos elétricos e hidráulicos que você futuramente vai usar. Então, assim, geralmente a arquiteta vai antes, nos mostra o projeto e a gente facilita a vida do arquiteto. Não tem que isso eu queria quebrar. saber. Uhum. E a opção de planta, todos os projetos a gente tem. Então, no Nexus, quase não, porque é um quarto, né? A maioria é um quarto. Então, você não tem muito o que fazer. Mas nos nossos outros projetos, de 2 e 3 quartos e 4 quartos, sempre tem reversibilidade. Você tem um quarto que você já vem com drywall, que você pode tirar e ampliar a sala. Você pode transformar em escritório. Então, você tem algumas coisas que são possíveis fazer. No geral, assim, a gente é muito tranquilo com relação a isso. A gente tem, inclusive, um dia de visita à obra que a gente chama de personalização, que é lá que o cliente vai falar, olha, eu não quero esse piso. Tá bom, então eu não vou instalar o piso, mas o piso vai estar lá, te entregue, você doa ele depois. Eu não vou te dar desconto porque eu tirei o piso. Mas é melhor do que instalar e quebrar. Exatamente. O cara doa, leva trabalho só leva também. para a chácara dele, leva para a sala comercial dele. Isso é legal, isso é bacana. Então a gente tem essa flexibilidade de entregar sem alguns acabamentos, sem bancadas, que também são padrões. Entendi. Às vezes o cara quer uma pedra mais bacana, diferente, mas... Quer seguir o da Mari e colocar aqui. Melhor não instalar. Vamos É fazer melhor não aquele instalar. banheiro com a pedra irregular. Nossa. Daí, né? Até convido quem está assistindo aí para procurar aqui esse Vale a pena. o empreendimento, como é que tá, esse projeto da Mari, que tá incrível. Vale a pena. Você gostou? Obrigada. O resultado ficou legal? Ficou como você queria? Igualzinho. Isso é bom demais, gente. Com certeza. O desenho ficou fiel. A gente fez no computador aquele lindo. recorte orgânico. Foi um desenho que saiu de primeira, Uhum. assim. Caramba. A pedra Você não irregular. sabia. Foi um desenho bem orgânico mesmo. Desenhamos ali, gostei desse desenho. Aí eu mandei pra marmoraria e falei, tive uma ideia. Mas eu não sei se é. Se A marmoraria já dá um negócio assim, de uma ideia será do que a gente arquiteto. consegue Gosta de executar? dinheiro. Exato. lá. Porque a parceria tem que existir até nisso, né? Você tem a ideia, aí você chega pra quem teoricamente executa e fala, e aí, dá ou não dá, né? Então, primeira coisa, eu tentei o desenho, já cheguei primeiro, dá pra gente executar conforme tá no projeto? Dá pra executar. Eu falei, gente, então, perfeito. E aí eu não mexi mais. Mas, Mari, eu acho que o Definido. arquiteto fala assim, dá, não dá? Dá, não Já é a dá? pergunta ameaça, certa. né, Walter? Igualzinho. Vai por E esse eu caminho. me lembro que foi assim. Aí eu mandei o desenho. Eu falei, não, eu tenho uma máquina que faz o recorte da pedra. Confere se é isso mesmo que você quer que a gente coloque e a máquina recorta a pedra. Uhum. Falei, beleza. Olhei e falei, é isso mesmo. Fiz umas cotas gerais, né, pra ter um guia. Aham. Mandei. Aí quando ele tava cortando, ele me mandou uma foto. Eu olhei e falei, uai, tá parecendo uma bailarina, assim, tá tudo, sabe, curvinho, assim, Aham. fazendo uma onda. Daí eu, tá ficando interessante, mas não era bem isso. Ele, calma, terminou, não. agora a gente vai martelar a mão pra poder quebrar a pedra e parecer que a gente realmente quebrou ela Caramba. naturalmente. Então, assim, primeiro foi recortado no laser orgânico e depois foi martelado pedacinho por Artesanal, pedacinho né, pra Mari? gente conseguir esse efeito quebrado, que é como tá lá agora. É interessante Legal. até para as pessoas entenderem o investimento em relação a uma peça dessa. Não, uma peça feita manualmente para você, exclusiva. Com a pedra que eu queria,
Porque como a gente brifou que nós íamos conseguir fazer um decorado com acabamentos diferenciados, eu comecei a listar quais eram os materiais que seriam interessantes alinhados com o projeto que a gente estava desenvolvendo. E aí, quando eu escolhi, é uma pedra natural, é uma pedra resistente, é uma pedra que eu acho belíssima, ela tinha tons que ela tem tons que combinam com o que a gente está aplicando no resto do decorado. Então, fazia todo sentido. Então, foi realmente escolhida por cumprir todas essas características que eu procurava. Isso é bacana. É elegante, é sofisticada, é resistente, é adequada para o que nós fizemos. Eu vou falar uma coisa, Mário, não pode brigar comigo agora. Quem for esperto, vai lá, vê o decorado e fala, vou fazer igualzinho. Eu quero esse aqui igual, já tá pronto. O pode projeto. Fazer, vou ficar Mentira, orgulhosa. contrata a Mário. Não, Tira foto. Olha, eu vou ficar orgulhosa, sabe? Porque eu acho que é isso. Nós queremos... Eu penso como arquiteta que eu quero ajudar ao maior número de pessoas. Sim. Quem precisa me contratar, vai me contratar. Não tem jeito. Não adianta. O toque é diferente, né, do arquiteto. É isso. Pode querer o banheiro, mas aí vai passar por um outro desafio. Às vezes a medida não é igual. E aí como que adapta? Não, tem que ter um Às vezes a profissional. minha Tem cuba que ter um não profissional. cabe do mesmo tamanho. É isso. Então, assim, eu digo... Fique tranquilo, quer fazer igual? Por favor, faça mesmo. Se der sozinho, perfeito. A gente conseguiu ajudar uma pessoa que desenvolveu isso. Mas se precisar de mais ajuda, nós também estamos disponíveis. É assim que Tô pensando funciona. seriamente em levar esse decorado pra obra depois. Pra obra já. Aproveitar tudo. Aproveitar e tudo levar. e já tá pronto decorado. Vende ele assim lá. Ele merece, viu? Merece. Jean, só falando sobre essa tendência dos condomínios verticais, você falou que lançou Águas Claras. Eu sou péssimo de matemática, Águas Claras já tem bastante tempo que Águas isso aí. Claras Tem... a partir de 99 que começou, né? Mas eu cheguei lá em 2002. Mas quando eu cheguei, pra você ter uma ideia, ainda tinha fazenda lá dentro. Tinha vaca, tinha bem gado no lá dentro. comecinho mesmo, né? Tem várias fotos. Assim, que legal! Antigas, bem legais, assim. A rua toda sem asfalto. Então eu peguei realmente o desenvolvimento da cidade. Essa questão dos condomínios lá começou com uma limitação de 12 andares. Então os primeiros prédios, que foram a maioria de cooperativa, Águas Claras surgiu por causa do metrô, né? Como tinha a linha do metrô, falaram, vamos fazer uma cidade aqui e vamos desapropriar. Aí tinha umas fazendas, desapropriaram e surgiu essas áreas que foram licitadas. As cooperativas pegaram muito no início lá, cooperativa do Senado, cooperativa da Câmara, várias outras aí. E os prédios eram limitados a 12. Aí depois foi trocando de governo e eles foram só aumentando o gabarito. Chegou a aprovar, Walter, até de 30 andares lá, inclusive um prédio nosso. Aí, certo dia, o governador atual não, né? O da época, acordou e falou assim: ó, 28 andares é o máximo. A gente teve que refazer todo o projeto nosso lá e hoje o nosso prédio tem 28 andares, mas era 30 andares. Caramba. A gente teve que tirar 2 andares e estava vendido, inclusive. A gente teve que indenizar os compradores na época, porque era cobertura linear, o 29º e o 30º. Então, assim, a Águas Claras houve essa transformação, né? Começou com 12 de gabarito, passou para 18 e depois chegou até 28 andares. Hoje é permitido 28 andares lá, né? Então ficou uma cidade densa, cidade pequena, e ela tem um fator hoje que talvez dificulte um pouco a logística, que é o trânsito. É diferente, por exemplo, do Noroeste, que nasceu com ruas largas e tal. Então Águas Claras é uma cidade extremamente gostosa de se viver, tem de tudo lá, né? O comércio lá é super pulsante, bares, restaurantes, mas você tem uma limitação de trânsito interno, porque realmente as ruas não foram preparadas para receber isso, né? Tantos moradores. Né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem assim, no Noroeste, não deixar densar demais. Né? Tanto é que no projeto do Nexus, a gente teve que fazer quase que um procedimento que o GDF pede, que chama RIT, que é o relatório de trânsito, assim, de impacto de trânsito. Então, assim, eu vou ter que fazer ciclovia, isso a Brasal vai ter que fazer, nós vamos ter que colocar semáforo, nós vamos ter que colocar quebra-molas, nós vamos fazer retorno, tudo para facilitar o trânsito e a logística das pessoas que moram naquela quadra. E vira uma contrapartida em relação a tudo isso, né? Então acaba que é uma contrapartida, mas é uma coisa que muitas vezes as pessoas não colocam nos seus orçamentos. Sim. Então a gente, pela expertise, já sabe que eles vão pedir algo assim. Então a gente acaba planejando isso e vai fazer um monte de benfeitorias ao redor do Nexus que vai ser bom para a comunidade. Então assim, a gente tem uma quadra lá que a gente já fez, vai doar. Tem um stand que a gente fez lá e vai doar para virar uma biblioteca. Então, são coisas que a gente faz como gentilezas urbanas, né? Então, todo lugar que a gente passa, a Asa Norte a gente acabou de entregar na 114, a gente tinha lá um ponto, a gente doou para o condomínio para eles fazerem uma hortinha, fazendo um negócio bacana deles lá. Então, isso tudo vai se envolvendo. No comunitário também, né? Sempre pensando na vizinhança e etc. Nossa, isso é muito bacana. Porque sua marca fica ali e é um prédio assim, eu brinco o seguinte, é um filho que
você carrega por muitos anos. Assim, só de obra são 3 anos, mas você tem pelo menos 10 anos de garantia. Então você está sempre isso é muito presente nos importante. prédios, você Aham. está sempre. Eu conheço muitas pessoas que moram em prédios nossos, então eu tenho maior orgulho disso, porque problema, com certeza tem um ou outro que dá. Principalmente pós-obra, um cano que vaza, um negócio mal assentado, isso é normal. Mas a gente está lá para resolver. Isso A é equipe está lá importante. para resolver. Essa e tal. assistência, Isso, né? assistência técnica, estar próximo ali do cliente, fazer esse trabalho humanizado, sabe? Isso é muito Então, bacana. é muito legal. Marília, isso é uma coisa interessante, porque você como profissional tá dentro da Brasal, ele tá chancelando também a empresa. Então, você tem o seu nome no meio. Então, Isso. para a gente se aliar a uma empresa, a gente tem que entender que aquela empresa é de confiança. Que o mercado ela tem uma boa visão no mercado, porque tá você junto. Então, essa parceria é importante, né? Isso pra gente, né? Ele quer saber a sua opinião, ele quer saber se Pois você. Como funciona? Você já trabalhou com tal empresa? Deu Sim, certo? Teve é. algum problema? Eles sondam em relação a isso também. É um trabalho que a gente termina desenvolvendo, né? Essa assessoria, tipo assim, olha, o que você acha, né? Você acha que vale a pena? Você já fez algum? Então a gente termina também tendo essa relação. Avalizando de alguma forma. porque, né? Você só E chancela a eu- história Tá toda, lançando o não tem nome, como, né? É verdade. E outra coisa que eu queria saber de vocês, eu tenho visto que é uma tendência muito grande, os apartamentos do Nexus. Aliás, antes dessa pergunta, o Nexus é uma unidade ainda nova no Noroeste, assim, no sentido, não tem outro daquele Não formato. tem, nem É o terá. primeiro desse tipo de condomínio. Porque lá, diferente das projeções que a gente chama, lá são lotes. Então, por isso que possibilitou da gente fazer um condomínio com lazer no térreo. Bacana. Porque Isso são é muitos interessante. lotes. Então, nós unimos 6 lotes. Difícil hoje, não tem mais para comprar. Desse A daí. gente comprou 3, depois comprou os outros 3. A gente tinha um projeto só para 3. Aí, quando viu a possibilidade de comprar os outros 3, nós unificamos esses lotes. Aí falou assim, cara, dá para fazer um condomínio clube aqui, assim, Então é de super alto exclusivo nível. mesmo. É exclusivíssimo. Porque a minha pergunta era a seguinte: eu tenho uma tendência de espaços menores, que é para quem tem. São várias etapas da vida. Quem tá começando a vida, Claro. quem tem uma vida muito corrida, um jovem casal, ou até a pessoa numa idade mais avançada. Porque ela quer um espaço menor Isso, que menos resolva problema. tudo ali. É. Então, você acha que essa tendência é uma coisa que vai começar cada vez mais, esses condomínios, que se resolva muita coisa ali? Vou te dizer mais, Walter, assim, não só como tendência, assim, para viabilizar os negócios daqui para frente, terão que ser assim, cada vez menos a gente consegue aproveitar a área. Então, assim, está cada vez mais limitado dentro do sistema de aprovação, de GDF, etc. Então, assim, você tem que inovar, trazer coisas assim diferenciais que você consiga, dentro de um espaço pequeno, você consiga fazer coisas embutidas, estúdios menores e tal. O Nexus, como você disse, assim, o público dele, assim, quase que unânime são casais recém-casados Olha. que querem o primeiro apartamento. Verdade. Então, assim, o cara está começando a vida, ele já vai morar num bairro que hoje a gente entende que é um bairro que te traz isso, essa excelente qualidade de vida, que tem um poder aquisitivo alto, um PIB bacana. E também essas pessoas mais velhas que moravam em casa, Tá vendo? é esse público. Esse cara não quer casa grande mais, ele quer trancar a porta, ele quer comodidade, ele quer uma conveniência lá embaixo, ele quer uma piscina para fazer uma hidroginástica, ele quer uma academia para ter um personal, tudo embaixo de casa. Só descendo ali resolvendo. Agora, na casa dele, ele tem aquela manutenção toda, Nossa, aquele trabalho todo. Então, hoje é o nosso público-alvo, assim. E eu considero também, eu percebo muito que é a porta de entrada, né? Como tem unidades de tamanho reduzidos, a pessoa começa ali, às vezes dentro do próprio condomínio, ela muda de repente para um maior, aí de repente ela vira seu cliente num próximo Isso aí. empreendimento ali na Olha, região. É isso aí. Porque ele começa do pequenininho, que tem toda essa estrutura, muitas vezes aí a família cresceu. Não, mas Aham. aqui tem 2 quartos, eu posso ficar aqui Isso. mesmo e já vou. Porque eu acho que a questão da segurança também é um fator que pesa. É importante, pesa muito né? hoje em Você- dia. Fechado é Com muito. Pesa. criança, você tem a liberdade de descer ali embaixo e as crianças ficam livres Isso. para usufruir desse espaço também. Eu penso que o cliente também busca isso, que o debaixo do bloco Que a hoje gente em teve, dia né? É esse, tem tá que ser o mais fechado, né? complicado, né? Morar na Asa Sul e Norte tem o bloco lá. Mas você não deixa mais seu filho ficar Sozinho. ali Como a sozinho, gente Jogando fez na nossa brincando, infância, não pode brincando, mais, não né? deixa. Não deixa. verdade, É. desacompanhado. Então, quando você tem uma oportunidade dessa, eu acho que vai muito naquilo que a gente estava conversando sobre o que fez em Águas Claras, né? O boom de quando Águas Condomínio Claras Clube. começou, que as famílias queriam todas estar lá.
por isso, porque as Segurança. crianças tinham a comunidade delas ali no prédio. E agora é uma oportunidade ali no Noroeste, que é um bairro que tem muita criança Tem também. muito, E aí, muito. de repente, a família que está se formando, começando, tem essa oportunidade de estar num espaço, né? Essa Seguro, tranquilidade ali, né? fechado ali, né? A funcionária, de repente, pode descer e Descer, você ficar. tem toda a fica- estrutura para pet Isso também, eu acho é muito que também legal. agrega muito legal. bastante. Jean, imóvel é investimento? 100%, Walter. Não existe nada melhor do que imóvel. Olha. Nada melhor. Meu avô me ensinava, desde a época lá de trás, assim, sempre houve o ouro e terra, depois o café e aliás, os senhores feudais, né? Era Já lá começou atrás. ali, né? Então, a história do imóvel é o que a gente sempre fala, cabe uma riqueza gigante numa gaveta e ninguém mexe. Né? Então, assim, hoje imóvel, até pela instabilidade que a gente vive, pelos momentos que a gente passou aí nesses últimos anos, imóvel, para mim, não tem ninguém que convença. Eu sou investidor de imóvel, Olha. volto todo o meu orçamento para investir em imóvel, porque não só porque eu acredito muito, mas porque eu acho que isso vai ser o meu legado para os meus filhos, para o futuro, para etc. Então, eu vejo o imóvel hoje como uma maneira mais segura de você proteger seu capital. Voltando ao que você falou quanto era o metro e quanto é hoje em Águas Claras, Isso, por exemplo. R$900 Dá pra gente para entender. 12 mil. O Noroeste, nós fomos a primeira empresa a lançar no Noroeste, na quadra 311. Nós conseguimos esse feito. Foi o primeiro, pra você ter uma ideia, Walter, a gente tinha um stand fora do Noroeste, não tinha como você acessar, porque era tudo mato. Tudo mato ainda fechado. Isso, eu entrava lá com um jipinho que eu tinha para poder andar lá no meio, quase trilha. Quase com uma peixeira, assim, a trilha, isso. Tinha índio lá, né? Olha, ainda tinha tava, índio, as tribos estavam lá ainda. ainda tinha índio. Eu mostrava, olha, vai ser ali o nosso empreendimento. Apontava, simplesmente apontava, vai ser ali. E nós vendemos em 3 dias. Um metro quadrado de R$7.900. Hoje o Noroeste é R$20 mil. Caramba. Isso foi em 2009. Foi outro dia. Outro dia ali. 2009. Rapidinho. Nós lançamos em agosto de 2009. Nossa, de o primeiro 7 para edifício. 20. Estamos chegando em 30 edifícios entregues lá agora. Acaba sendo um investimento nisso mesmo. Isso. Ele vai só valorizando. E quando é produzido com material de qualidade, a gente já falando sobre isso outro dia no nosso papo lá, que as fachadas não vão precisar agora passar por nenhuma revitalização. Então você tem essa certeza também. 100% revestido, granito e vidro. Não acaba. Não Isso acaba. Pedra natural, não acaba. Não tem que pintar, não tem uma tranquilidade. É muito. Para o condomínio é um custo muito melhor. Né? A gente vê alguns prédios, por exemplo, Águas Claras já não tinha muito esse conceito de 100% revestido, mas pintura ou pastilha. Pastilha, eu brinco que tem 2 tipos. A que caiu, a que vai cair. Porque o clima de Brasília não aguenta. Não segura pastilha. Não Você segura. vê tanto de prédio com pastilhinha Porque caindo. Né? existe essa dilatação, o clima de Brasília é um clima muito, muito difícil e tal, então não tem jeito. É lindo, é bacana, é uma solução, mas para fachada de prédio, eu particularmente não uso. Funciona, Prefiro o ecogranito em fundo de escada e tal. E as fachadas que eram pintadas lá, todas precisaram de retrofit. Porque é poeira, o tempo vai oxidando, vai escorrendo ali, vai ficando aquelas manchas. Então essa evolução dos materiais também, assim, de Águas Claras para cá, foi muito grande. Assim. Ajudou bastante, O né? próprio ecogranito, que é um produto superior a uma textura e não é uma pedra. Ele é um pó do granito, né? uma sobra, uma reciclagem, isso é muito legal, que misturado ali com uma resina ou com uma cola, ele vira quase que uma pedra inteiriça. Olha, você só passa ele como artificial, pintura. Ele não é um sintético, ele é um artificial, né? Ele mistura o natural. Ele é o natural com sintético. Olha, e virou uma tendência dos prédios nas fachadas. É muito resistente, não retém calor, não mancha, então é impermeável, todas essas vantagens. Isso é muito bacana. Mari, é trazer a temporalidade também para a construção pra do construção, prédio, né? não só para o interior. O que é sustentável. Total. Isso vale a pena a gente, né, colocar. Mas o que você percebeu na mudança dos consumidores desses últimos tempos para cá? O que eles querem no interior e que não pode faltar agora? Por sorte, nós já temos empreendimentos que já vêm prontos, né? Eles já vêm com uma estrutura muito boa, o que facilita bastante o nosso trabalho. Então, nós temos perfis diferentes de clientes. Tem aquele que compra e aí ele te contrata falando, não, preciso da iluminação, da marcenaria fixa, quero fazer uma decoração, mas não precisa de ser tão carregada. Esse é um perfil de cliente básico que existe. E existe o outro que compra e fala, não, eu quero deixar personalizado com a minha cara. Mas aí também tem as vertentes dessa personalização, né? Tem o estilo do cliente. Ele quer aquele estilo mais clássico, mais moderno, mais atemporal. Nós também temos que entender muito o que ele exatamente quer fazer pra gente pegar o que é bom e deixar melhor ainda. Claro. Eu escrevo às vezes essa frase num post. Eu chego no apartamento e falo, meu Deus,
que coisa linda. Esse apartamento já tá pronto, é só entrar. Aí eu já tiro a foto e coloco. O que é bom vai ficar melhor ainda. É isso. Porque a gente consegue deixar ele mais interessante ainda, trabalhando com, enfim, revestimento de parede, iluminação também, às vezes ajustando alguma demanda do cliente para a planta ficar mais interessante, mobiliário, cores. Então, aí entra assim, e eu percebo que cada vez mais eles buscam isso. É muito raro, e o Jean tá aqui para me ajudar, aquele cliente que pega um empreendimento desse novo e não faz nada. Dificilmente. Às vezes eu fico até chateado, porque Pois quebra é. muita coisa. Puxa, né? A gente fez tanto carinho aqui. E já pra mim eu acho maravilhoso. É claro. Quando eu Tá vendo? peço vários no mesmo Prefiro prédio, entregar eu falo, no nossa, osso. Ai, meu adoro Deus. esse prédio. Aqui eu já fiz 4. Ô, Mário, eu tenho uma Aqui- curiosidade. Ah. Você já pegou algum cliente que te pediu algo assim, que você falou assim, meu Deus, como é que eu vou falar não para esse cliente? Além de um piano, por exemplo, na sala. Mas um cara que quis colocar... Eu tenho um cliente nosso que colocou uma moto na sala. Meu A moto? primeira Deus. moto dele, uma Harley. Não, Tive que isso- subir pela fachada num guindaste antes de colocar a... Ah, A subiu esquadrilha. antes, entendi. Pra conseguir Então, passar. assim, ele foi lá, conversou, explicou a história toda, aí a arquiteta foi, aí a arquiteta encaixou. Então encaixou uma moto Não, na nunca- sala. Então tudo bem que é um apartamento de 300 metros, caberia Cabe, tranquilamente. Caberia. Cabe até um carro, se Cabe. quiser. A gente dá um jeitinho, né? Não, tô pensando aqui, acho que não. Num desafio nesse porte, assim, não. Mas, conforme eu tinha explicado, a gente sempre adapta o cliente. Chegou com a loucura dele, pra mim é o de menos. Geralmente, além do piano, obras de arte. Assim, quadro, sabe? Ai, mas a minha mãe que pintou, isso aqui tem um valor com sentimental. um valor sentimental. Aí é difícil. Eu Aí não tem quero como. usar. E às vezes até ele tem consciência de que, né, às vezes assim, a estética não é tão maravilhosa, mas o que a gente vai fazer Aí é se emocional. tem esse valor? Tem que encaixar Então, ali. nós vamos encaixar. Esse é o Não desafio. tem como. É um Olha, desafio. eu sempre dou um jeito, porque eu acho isso, ele que vai olhar ali todo dia, vai falar, pra mim isso tá valendo a pena, porque eu olho pra esse quadro e lembro da minha mãe, que seja, da É pessoa isso. que fez. É o valor pra ele, né? Pra mim, arquiteta, eu quero deixar meu cliente feliz, então eu coloco. Mas em geral são os quadros. Quadro é É um- difícil. É o desafio, né? de Desafio, encaixar desafio. ali. E eu vejo alguns condomínios também, tem uma outra que eu vejo, não sei se é uma tendência, mas um caminho que tem seguido. Os condomínios que tem lavanderia embaixo, que aí você não precisa ter na sua casa. Isso. Essas O facilidades. Nexus Eu estava conversando aqui um pouquinho antes, os mercadinhos que você tem Isso, dentro. conveniências, as conveniências. é muito legal. Assim, o Nexus nós já estamos deixando todas as áreas prontas para colocar conveniência. Algumas máquinas daquelas de alto atendimento, que você compra comida, compra Olha, bebida e etc. Para facilitar o dia a dia de quem mora ali. Então, assim, o básico você vai ter ali. Né? A gente brinca sempre mais caro, mas pô, lá não é para você fazer a compra do mês, né? lógico, Não é é pra pra você pegar você uma, uma coisa. tô fazendo aqui um é, risoto, faltou ali um queijinho ralado, eu vou lá e compro. E compra, já tem Então ali. é muito legal. O Nexus está vindo com essa tendência muito forte. Outra coisa que está vindo muito forte no Nexus é a questão de pet. Então, assim, a gente criou um espaço. É um parque de diversão para cachorro lá, um lugar para eles brincarem, para você descer e ter onde levar o seu cãozinho para poder brincar e depois você lavar a patinha dele. Tem todo um local lá para fazer essa limpeza das patinhas e levar para E eu cima acho que o depois. público-alvo tá muito assertivo em relação a isso. Não Por é? quê? Porque quem mora sozinho tem muito pet. Tem. É um tipo de perfil que eu observo. É quase Mora 100%. sozinho, tem, principalmente gato, né, cachorro, pessoas- tem Jovens muito. casais têm um pet. Também, É o filhinho, tem né? pet, é o filho. E aí juntou, né, o público-alvo com o que eles procuram, que é isso. o E diferencial tem que ter a mais. esse verdade. espaço. Aliás, é uma pergunta que eu queria fazer. Como é que é o processo de criação de um empreendimento? Como é que funciona esse Interessante. processo criativo? Walter, assim, a gente gosta de levar os olhos para passear. Então a gente anda muito, viaja muito e toda vez que quando você viaja, você volta com uma ideia. Às vezes umas meio mirabolantes, assim, que você fala, meu Deus, não dá. Joga muito lá em cima, né? Então, por exemplo, quando eu voltei da China, de Xangai, você quer fazer um arranha-céu. Brasília nem permite fazer isso. Fazer daquele jeito. Mas assim, você vê que tem coisas muito evoluídas e uma arquitetura maravilhosa no mundo, né? A Europa inteira é muito inspiradora. Mas, por exemplo, a gente faz muita pesquisa. Basicamente, a gente é monitorado, a gente monitora o mercado de uma forma geral. Assim. Hoje, se você me perguntar assim, você sabe qual o próximo produto que vai lançar mais ano que vem? Eu sei. Se é mais 3/4, se é mais 4/4, porque a gente controla o lançamento da concorrência também. Então, por exemplo, quando Olha. foi lançar o Nexus, a gente ia acabar de passar por uma pandemia.
Eu lembro de você comentar aí no começo sobre garden, né? Exato. Garden, varanda, se tornou uma necessidade depois que as pessoas passaram por aquela pandemia que nós passamos. As pessoas sentem a necessidade de respirar. Para quem não conhece o que é o Garden, explica pra gente como que é um O Garden é um apartamento no térreo, Olha. sempre no térreo, ele tem um acesso já direto ao térreo, e a varanda que seria no andar suspenso, a varanda é no chão. Então é um quintal, literalmente. Dá inclusive Olha para você que colocar uma bacana. piscina lá, se você quiser. Dá para você Olha. criar seu pet ali, é um quintal de casa. Então, Aham. para quem mora em casa, não sente tanto. Porque tá ali tem no- esse nesse espaço, espaço você ali. pode plantar grama, você pode plantar florzinha, você pode fazer um monte de coisa. Então Olha, é muito interessante. Uma varanda aberta ali. Uma pra varanda você. aberta, Uhum. e você pode cobrir um pouco por causa do sol, colocar uma churrasqueira do lado de fora, mas assim, é um padrão muito interessante. E quem Entendi, tem sim, animal, principalmente de estimação, procura esses lugares, porque aí o cara já abre o portãozinho e já Isso, vai é pro que eu pé. falo, ainda tem o acesso. O acesso pro muito resto, fácil, você não tem que ir no pro- corredor, O nem nada. condomínio todo, Tem, né? isso é Olha. bacana. Muito legal. O Garden está sendo um sucesso, assim. Esses gardens que a gente fez aqui, eu não tenho mais lá, vendeu todos. Os Gardens não? Todos. Os últimos vendeu aqui, todos vendidos. Olha Que a o seu é um alegria gato, da Eu, né? graças a Deus, comprei um. Beleza. Eu comprei Comprei um. um, tem o Ai. seu. Eu quero fazer, eu comprei um. Que Comprei um para delícia. investimento. Lá vai Eu- ser eu- muito bom de rentabilidade, né? Isso é Airbnb, muito legal. essas coisas. Eu digo que o sucesso da Casa Cor vai ser mensurado assim. É isso. Tá? Quando a gente encerrar, quando o Jean contar assim, Mari, vendemos todos. Falei, então, chegamos no nosso objetivo. É né? isso. Porque... Aliás, o Jean falou uma coisa que eu não sabia se a gente podia falar ou não, mas eu vou falar aqui. Tem muita gente que investe em Airbnb, que é uma tendência. Então, também é um investimento para isso. Com E certeza. tem acontecido. Long stay, a maioria. É porque muitas pessoas em Brasília, principalmente, elas usam essa moradia de temporada de segunda a quinta. E sexta volta para os seus estados. Aí final de semana o cara aluga. Entendi. Então, tem vários condomínios já em Brasília que são assim. Então, o nexo, a vocação dele é 100% para isso. Você está próximo ali do eixo monumental, do Congresso, onde as pessoas trabalham, nos ministérios. O cara vai morar numa casa dele, que vai estar personalizada para ele. Aham. Porém, final de semana ele vai ganhar um dinheiro e vai consegue- rentabilizar. Olha, E uma isso é diária muito hoje, bacana. nada seria 350, 400 reais a diária. Que você ganha ali no final de semana. No final de e- semana, 1.200, 1.500 reais, você somando no mês, isso dá quase 1% de rentabilidade. Tá ainda. quase podendo investir em outro depois. Exatamente, Ali. exatamente. Muita gente faz isso, Isso Walter. é muito legal. Muita gente. Muito comprador nosso é do alto escalão do governo e comprou para usar durante a semana e alugar no final de semana. Muito bom. Foi esse público que eu pensei quando a gente desenvolveu o projeto aqui da Porque as Casa pessoas Cor. são exigentes. Exatamente. Eles Vamos, querem não, tudo vamos do bom e fazer. melhor. Exatamente. É a pessoa que mora numa casa com um projeto interessante, de alta qualidade, mas que de repente precisa vir para Brasília ficar um curto período, não precisa ter tanto espaço. E aí ela pode ter uma unidade menor que vai atendê-la como se fosse um quarto de hotel. Tanto que é o que eu brinco. A gente pensou num quarto de hotel de luxo. No conforto. Ah, o seu né? tá bem isso Com mesmo. uma cama Tá isso. gostosa, um lugar que tem tudo o que você precisa. É tão bonito quanto a sua casa, para você se sentir em casa. Aconchegante, É né, Mari? aconchegante. Tem Precisa. uma luz, né? A luz foi pensada para trazer também esse aconchego. Então foi exatamente esse perfil. Eu falava, vamos pensar para quem? Porque quando a gente faz um projeto, a gente tem que pensar para quem ele vai ser, no caso de uma Sim. amostra. É como se fosse o seu cliente. Então, eu peguei e pensei, para quem eu vou fazer essa unidade decorada? Tá na Casa Cor, mas quem é meu público ali? E foi exatamente esse público. A pessoa que não mora em Brasília, mas chega aqui, quer ter o seu cantinho, o seu lugar e quer ter aconchego, sofisticação, uma cama gostosa, fora a estrutura toda que o condomínio já tem. Então, Legal. nós pensamos nisso, realmente, tanto que nós escondemos um frigobar Foi, tá ali, embutido. justamente para ele ficar ainda mais interessante visualmente, mas não deixa de atender a demanda. Interessante que as pessoas hoje, quando procuram a gente, assim, justamente isso, elas não querem mais a informalidade do hotel, a impessoalidade. Ela quer É no isso. cantinho dela. Uhum. Porque ela fica aqui 5 dias na semana ou 6. Então, assim, ela no mínimo que ela quer é um Sentir pouco em casa, não é? Um do pouquinho, aconchego né? da casa. É isso. Então, ela quer lá ter algum porta-retrato dela, ela quer ter Alguma coisa uma- que isso, remeta à que vida faça dela, essa assim. memória Ah, dela. Isso é muito legal. interessante. Mari, uma pergunta, você está sempre antenada. Como é que você faz para se manter atualizada sempre? Essa é uma pergunta boa para você. Pô, Olha, eu sou uma curiosa de internet. Eu Ah. assumo. Eu assumo. Por isso que eu trabalho com internet. Porque eu consumo também. Então eu acho que é necessário. Para você estar ali produzindo, você precisa saber o que as pessoas também estão fazendo.
para você conseguir estar alinhada com o mercado. E é isso que traz público, é isso que traz visibilidade, porque você também produz o que o teu público quer consumir. Não adianta você falar, vou fazer do meu jeito e pronto. Tá, você pode fazer do seu jeito, mas talvez você não alcance os números, os resultados que você está almejando fazendo assim. Então é necessário saber o que o mercado está procurando, consumir isso para também conseguir fazer. Então eu falo que é isso, eu sou curiosa, eu gosto de estar pesquisando. Como arquiteta, é o que eu falo, eu vou muito nas lojas, eu faço questão de ter uma boa relação com os meus parceiros. Chegou uma novidade? O que é? Como funciona? Se aplica aos meus projetos, está dentro do meu estilo, o meu cliente vai consumir isso, então eu consigo aplicar. Ou às vezes até mesmo, não, isso é legal, mas não é o que eu uso. Usei, não gostei. Eu procuro sempre assim, quando tem, né, as lojas nos convidam muito para isso. Olha, a gente está tendo um lançamento. Às vezes aqui em Brasília, às vezes a gente vai para algum evento para ver essa novidade, às vezes a gente conhece uma fábrica para também conhecer esse diferencial e saber que produtos nós podemos oferecer para os nossos clientes. Legal. Eu Vamos acho fazer que essa curadoria, pesquisa né? Para trazer o melhor para o O cliente. arquiteto é especificador. Ele é. Ele Não é tem jeito. especificador. E como é que você especifica o que você não conhece? É o que a gente estava falando antes, a confiança. Você vai passar para o seu cliente aquilo, né? Então é preciso, sim, conhecer o produto, conhecer as novidades, ter gosto, saber o que você não gosta. É isso. É importante. Olha, isso pode ser interessante para um colega aplicar, mas nos meus projetos eu não uso. E também alinhar isso com o cliente. Né? Eu converso muito com o cliente. Quando começo a fazer um projeto, eu pergunto, olha, existe isso, você gosta, você não gosta? Porque daí eu já começo a pensar Ali no projeto. expectativa, né, mano? Por exemplo, tem cliente que fala, não, na minha casa só entra laminado de madeira natural. Eu não suporto um MDF. Não gosto do amadeirado que não é o de verdade. Tudo bem. Então a gente vai usar adaptar. o real. Ou então, já tem o cliente que é o contrário. Fala, olha, eu adoro o efeito, o aconchego que a madeira traz, mas o meu orçamento não me permite usar o laminado natural agora. Então, vamos sim resolver usar de uma outra o MDF forma. amadeirado. Eu acho que é importante, porque daí, conhecendo o produto, eu sei como especificar adequadamente. Exatamente. Legal. Faz a diferença, né? Total. Outra questão importante que eu queria saber de vocês dois, começar com você, Jean. Como é que a Brasal lida com a sustentabilidade e com esse tanto de resíduos, por exemplo, que a construção libera e deixa, Isso né? é um Como desafio. que você faz? É um desafio. Hoje, só para você ter uma ideia, o Noroeste ele tem um documento chamado Manual Verde. Então, assim, nem todos seguem, a gente segue à risca. Então, por exemplo, todo caminhão que sai de entulho das obras, ele é chipado, ele é monitorado. Olha. Porque ele tem que ir para um lixão lá depois da Fercal, específico para isso, e você paga, eu geralmente pago 40% a mais do frete só em função desse monitoramento. Mas a gente não abre mão disso. Assim. A gente tem tentado colocar nos nossos condomínios placas solares cada vez mais. Né? A Brasal agora entrou nesse mercado, né? Tem lá agora a Brasal Energia. Então está cada vez mais pujante esse assunto. Né? Nós vamos entrar em racionamento agora, as represas estão secando. Então a água é um negócio que a gente leva muito a sério. Então todas as torneiras nossas são aquelas automáticas. As placas solares para aquecimento de água para aproveitar no condomínio. Então a gente tenta ser mais sustentável possível. Né? A construção civil, Walter, eu vou te confessar que ainda está engateando nisso. Enquanto houver argamassa e tijolo, é muito difícil. É difícil, né? Então, assim, quando a gente vai para fora, você vê muito o drywall dominando. Porque é isso, chega uma placa, ele não gera muita sujeira, não gera muito resíduo. Já o tijolo ali. Não, você vai lá, você tem que quebrar para passar um cano, você tem que quebrar para passar um fio. Verdade. Então é um negócio meio arcaico ainda. Mas a gente tem trabalhado muito. Eu brinco que assim, a gente não pode. Eu tenho um desafio, um propósito, que é eu não posso deixar o mercado imobiliário ser da mesma maneira que era há 20 anos atrás. Eu tenho que deixar algo para esse mercado assim, inovador, algo diferente, quebrar algumas barreiras. Né? E a gente tem tentado fazer isso. Né? O Nexus ele já é todo no drywall justamente por isso. Ele vai ser muito mais sustentável nesse aspecto. Vai gerar muito menos resíduo e sujeira, vamos falar assim, porque poluição, existe etc. essa preocupação com também certeza, com o meio ambiente. Total, né? total. E você vai ter sentido isso nos seus projetos também? Essa necessidade? Eu sinto, desse cuidado? Mas de forma mais direta, eu sinto que ainda é muito difícil dentro do que a gente trabalha, principalmente pelo custo. Porque quando você oferece para o cliente essa opção, o custo sobe. E aí nem todo cliente está preparado para assumir esse custo que é bem maior e seguir uma obra sustentável. Então eu confesso que eu ainda desenvolvo muito pouco, justamente por isso. E aí, quando eu tenho essa procura, o que eu percebo alguns colegas já se especializaram nessa área. Então, assim, são pessoas que estudam, que entendem
da construção sustentável e também da reforma sustentável, vamos falar numa escala menor, né, mais dentro do meu trabalho. E aí sim eles conseguem adaptar isso de uma forma mais clara. Então termina sendo um direcionamento que eu já dou para o cliente. Quando ele me pede, eu falo, olha, você sabe o que você está pedindo? Porque querer eu também quero, mas a gente tem que conseguir que você esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Esse investimento para isso, né? E é alto. Que essa é a palavra, não né? só na obra, mas também quando você vai comprar um mobiliário que tem essa premissa do sustentável, ele também tem um custo de produção maior. Verdade. E aí ele também tem esse valor agregado. Porque, infelizmente, ainda é uma realidade. Claro que cada vez mais, como tudo, que quanto mais vai sendo consumido, mais acessível vai ficando. Exato. Isso é um fato. O carro elétrico tá aí para provar isso, né? Exatamente. Então, a indústria vai também absorvendo, encontrando formas de fazer isso de uma maneira mais acessível e aí disponibilizando para a gente, né, eu digo como consumidor final, conseguir comprar e aplicar isso em casa. Bacana. São várias questões que a gente tem que ainda que ir driblando uma a uma para chegar né? nisso. Porque você pensa, é a tendência, a gente sabe que tem várias coisas escassas, mas o mundo em si não facilita, porque tudo é muito caro hoje em dia. Verdade. Você imagina, você pagar mais caro para você descartar certo um lixo, tá errado, você tinha que pagar mais barato por isso. Você está atendendo uma norma que está escrita lá. Eu penso né? sobre Então, dessa forma também. reutilização de água. A gente entrega todo o sistema, mas é caríssimo. Bomba de reuso, a água cinza que a gente chama para aguar a grama, porque tem um paisagismo muito grande nos prédios, né? Então isso demanda um consumo de água grande. Então tem reuso de água, de chuva, para poder fazer isso. Mas tudo custa muito caro. Tudo aumenta muito. Assim, custo, eu vejo que inviabiliza muito. Muitas pessoas que estão mais no mercado como aventureiros, vão fazer poucos prédios, talvez não é uma construtora grande e tal, e eles não têm nem condições de fazer isso, eles não conseguem orçamento para isso, porque você tem que ter escala para você fazer. Tem que ter uma escala grande para fazer. O mercado está aquecido. Muito aquecido. Então já estamos, é um caminho bom, pelo menos, né? Isso é bom. E o consumo aumentou muito. Eu acho que o que aumentou muito foi assim, a especulação também. As pessoas têm procurado mais, falar assim, cara, eu pretendo trocar, não é agora. Alguns até conseguem nos próximos meses, mas assim, muita gente querendo saber, porque existe um boom, assim, um zoom no mercado, dizendo assim, pô, vai começar a ter taxação de aplicação, taxação de grandes fortunas e tal. Então as pessoas estão se movimentando para comprar imóvel. Verdade. E eu acho que essa coisa de pesar no bolso sempre muda muito. Quando você falou das placas solares, por exemplo. Tudo que pesa, eu acho que a pessoa fala, não, então vale o investimento. Ela começa a repensar a forma como ela vê esse mercado. Criar valor, né? Eu acho que você tem que mostrar o valor, vender isso. Muitas vezes a gente nem anuncia. Tipo assim, a gente coloca lâmpada fria do pilotis todo, automáticas, para não consumir energia. A gente faz várias coisas sustentáveis. E a gente nem marketiliza, pra gente é uma coisa tão natural. Assim, é o mínimo que você tem que fazer para a natureza, né? Para você poder economizar energia, economizar água, que são coisas muito escassas. Mas a gente vê que nem todo mundo faz. Isso é ruim. Mari, o que você percebeu nesse novo morar brasiliense que as pessoas estão querendo que não tinham antes e que agora elas querem, que não tem como você voltar atrás, por exemplo? O projeto, eu acho que é um primeiro ponto. Que eu expliquei, eu percebo cada vez mais o público geral consumindo o projeto do arquiteto como uma referência para começar a morar bem. Comprei um apartamento, preciso de uma ajuda profissional para fazer essa casa ficar como eu estou sonhando. Eu acho que já é um primeiro ponto que é bem interessante observar. Cada vez mais a arquitetura, por sorte, ótica, claro, está deixando de ser a arquitetura somente como um artigo de luxo. Não, só arquiteto custa caro. Eu não tenho dinheiro para fazer. Eu acho que existem muitos perfis diferentes hoje de arquiteto. Então, nós temos diversos profissionais que conseguem atender a um público muito grande. E o projeto de arquitetura está cada vez mais acessível ao público final. Entendi. Eu percebo isso já como uma grande premissa. E nos projetos, olha, eu acho... nós precisamos estar antenados ao que o mercado está fazendo. Então, o cliente que vem aqui, por exemplo, na Casa Cor, e faz a análise dele, ele não vai aceitar o projeto dele sem alguma interferência do que ele viu aqui. Isso aí, entendi. Você tem que estar reciclando o tempo inteiro. Então, por exemplo, assim, uma coisa boba que esses dias eu estava pensando. Nós tivemos a fase, o boom dos perfis de LED.
Você olhava projeto desenhado de Tudo LED, tinha no LED. LED na parede, LED não sei onde. Cozinha, Puro banheiro, era LED. tudo. Todo mundo queria o LED, mas não era um LED pra iluminar, não. Era um LED pra enfeitar. É. Aham. E agora a gente já tá percebendo a regressão. Não quero mais o LED, por favor. É uma Só coisinha se bem for pra iluminar pequena, mesmo. amarelinha. O LED com um ponto de luz também, pra poder, né, Aham. trazer uma luz. Então, assim, você vai percebendo que o consumidor, ele tá... o excesso de informação tá muito fácil, Aham. é acessível, né? Então, ele consegue filtrar o gosto dele e já saber o que ele não quer. Esses dias eu fiz uma enquete falando sobre painel de madeira ripado. Que também foi um boom. Que foi o boom. O É. povo já não gosta mais. E eu falei, não, mas eu até gosto. Vocês já não gostam mais? Vocês já desistiram do desistiu. Já ripado? desistiu do ripado? Não, ripado já foi. Perguntei pra você. Dá ou não dá? Não, Aham. já foi. Falei, gente, mas ripado Acho é lindo. clássico. É, claro. É. Um ripado de frejó é atemporal, não sai de moda. Não, já enjoamos de ripado. O meu cliente, ele já chega com essa informação. Entendi. Nem eu te falei, eu faço o briefing, né? E aí tem lá, Já- você gosta de isso eu painel não de quero. madeira ripado? Não quero ripado. Olha. Então ele tá muito antenado. Aham. E aí ele também tá ficando saturado. Então eu preciso estar o tempo inteiro sabendo o que tá se usando pro cliente chegar e eu já falar: não, o perfil de LED a gente já nem usa. Porque imagina eu falar que eu vou botar perfil de LED no projeto dele, né? Já tá ultrapassado. Então eu acho que é isso. O morar tá muito atual. É isso. Atual. Você sabe... O que tem ali? A revista, que antes era uma vez por mês, a Ela é internet toda tá hora. Ela é todo toda hora, dia. né? Toda hora tem uma Milhares coleção de nova e pessoas. tal. Eu produzo conteúdo, mas quantas outras pessoas Muita produzem? produzem. E é isso, a pessoa quer consumir. Olha, eu vou reformar minha casa, me conta. Aham. Isso, vai procurar. Minha casa vai ter isso, não vai ter aquilo. O Hum. morar agora é esse, é muito antenado. O nosso- Interessante que, assim, nessa linha que a Mari está falando, que o cliente não abre mão, né? No nosso caso, por exemplo, quando ele vai comprar o imóvel, o perfil dos nossos clientes, assim, ninguém abre mão de arquiteto. Lá quase que, eu acho que Olha. 99,9% dos nossos clientes, eles contratam um arquiteto e todos têm contato com a gente, porque acabam pedindo algumas Uhum, facilidades algumas- para fazer a reforma na sequência que vai receber o imóvel. Mas os clientes não abrem mão. Uma área de lazer bacana, principalmente academia. Ah. Eles perguntam assim, esse prédio tem academia? Que É é- impressionante o facilita tanto a que vida ali, né? saúde hoje É virou isso que eu queria chegar. uma prioridade. Isso é Uhum. muito bom, né? Então, se a gente tem que estar antenado para isso, então cada vez mais a gente tem feito academias melhores. A do Nexo tem mais de 100 metros quadrados, então assim, é uma Máximo. baita academia, tem aparelhos de última geração, escada, tudo aquilo que a gente vai vendo que as pessoas demandam nas academias, a gente colocou. Colocou lá. Então, e hoje o cliente chega, é um fator decisor. Se eu tiver um prédio com e sem, ele vai E optar no- pelo com. Bom, Independente de quem seja a Olha que construtora. bacana. Então a gente está muito antenado O nisso nosso também. último programa foi sobre arquitetura e bem-estar. Porque as pessoas estão preocupadas com a saúde. Muito, mas muito. Né? Faz a diferença. A gente pensou isso como acústica, Isso, a acústica é outra coisa também que que é importante. existe a norma de desempenho e as pessoas não seguem. A gente faz teste de acústica no período da obra. A gente já trocou várias esquadrias em função de De acústica. acústica. Ah, não, essa esquadria não tá atendendo bem, aqui tem que ter um conforto acústico bacana. A gente foi lá e trocou, investiu mais dinheiro para poder Porque atender é da a saúde. norma. É acústica e ventilação. Eu acho que são duas que são Também fundamentais. acho que é fundamental. é a Gente. luz natural, o janelão que vai Sim, visual teto, isso. cada vez É mais. saúde. Isso É já isso. foi incorporado, né? O cliente já entende isso como obrigatório. É isso. É uma grande vantagem. Pra gente finalizar, eu queria saber com vocês, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, falando desse nosso legado. Porque tem a ver com o nosso tema de presente, né? O Legado acho que é muito propósito, assim, né? Para que a gente faz tudo isso? Às vezes, para que a gente trabalha muito e tal? Não é só para você ter um conforto financeiro ou para você poder usufruir de outras coisas. Eu acho que é deixar uma história, você conta uma história. Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho quando eu passo na frente dos prédios, falo, cara, eu desenhei esse prédio no papel. Tem um prédio que eu lancei em 2022, que chama Reserva 22. Eu coloquei esse nome em homenagem a mim mesmo, porque 22 é meu número de sorte. Os meus filhos me homenagearam com uma tatuagem de 22. 22. Eu coloquei o nome do prédio, lancei em 2022, em abril de 22, dia 22 de abril, que foi meu aniversário. Então, quando você passa na frente desses prédios, você pensa, cara, eu idealizei isso aqui. Eu cheguei para o arquiteto lá, que foi fazer o projeto arquitetônico, e falei, olha, eu quero uma sala pelo menos com 3,70 de boca, um quarto de 3 metros, assim, uma suíte assim, assim, assado. Então você idealiza. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar é isso, você poder andar na cidade, saber que você deixou alguns ícones aqui.
né? No Noroeste a gente tem alguns assim que para mim são xodó, assim, que eu tive que quase que fazer uma novena para convencer um acionista. Porque o investimento era alto. O investimento era alto. Então, o Biografia, o Gran Reserva Monumental são ícones. São apartamentos de 300 metros. A Mariana fez um projeto lá para a gente. Então, assim, por acreditar demais no negócio, eu não tenho esse medo de ousar. Né? Então, como eu dei um spoilerzinho aqui nos bastidores, a gente deve lançar um prédio ano que vem de 500 metros, 522 metros de área privativa, linear, uma cobertura de quase 1.000. Então, assim, isso é um legado que fica para a cidade, são pontos de referência. É aquele prédio de 12 unidades, aquele prédio de 500 metros. Então, eu acho que talvez o legado que eu me proponho, além de puxar mais pessoas para esse mercado, e eu tenho feito isso com muita frequência, tentar formar mais gente, mais formadores de opinião, para que as pessoas estudem mesmo o mercado imobiliário, porque é uma ciência. Você tem várias pesquisas que te possibilitam isso, você consegue ser cada vez mais assertivo. Walter, não tem nenhum prédio, ele pode ser igual à planta, mas nenhum é igual ao outro. Você sempre melhora, nem que seja um batente de porta. É impressionante. E como é que a gente faz isso? A gente faz pesquisa de pós-ocupação. Depois de 1 ano da pessoa morando, a gente vai lá e te liga e fala, Walter, como é que você está morando no Reserva Parque? E aí, o que você está achando? Nossa, eu achei que o quarto não me atendeu tão bem, da minha filha ficou apertado. Então você vai pegando várias coisas e no final você tem um negócio muito rico de informação. Aí a gente retroalimenta o pessoal de projeto para poder brifar os arquitetos. Então, o feedback de quem mora é muito importante, né? Muito. Síndico também, gente. A gente ouve tanto síndico, a gente tem um momento do diretor lá com o síndico. Então eu atendo síndico uma vez por mês, sempre, de todos os nossos prédios. E nós temos quase 30 entregues no Noroeste. Caramba. E eu faço reunião com eles falam dos problemas. Jardim, a gente melhorou tanta coisa em jardim, porque a manutenção estava ficando cara por isso, por aquilo. Aí nós colocamos automação, colocamos iluminação automática. Então, são coisas que só quem usa que vai perceber. Que vai ser no dia a dia que você sente, né? Então, acho que talvez o legado que a gente pretende percorrer como propósito é de deixar cada vez as residências mais sustentáveis, que sejam cada vez mais lares, mais famílias felizes dentro, que possa ter realmente o conforto da casa, como a gente foi criado. Eu vim do interior de Minas, assim, lá realmente a gente brincava na rua, não era nem no pilotis. Mas tinha aquele aconchego da casa, né? E nada melhor do que a casa. Você pode ficar num hotel 6 estrelas. Quando você chega na sua caminha, no seu travesseiro... É especial, né? Então a gente pensa o projeto pensando nisso. Então acho que o maior legado que eu posso deixar é não deixar o mercado imobiliário do mesmo jeito que eu encontrei há 20 anos atrás. Já mudou muita coisa. Eu falei, você criou um grande problema, porque eu acho que o Nexus, todo mundo vai querer um Nexus 2. E não tem área. Não tem área. Tem que fazer Esse em outro lugar. Esse é um grande problema. Vai ter que existir um Nexus 2. Tomara. E você, Mari, o que você pensa em deixar de legado? O que pode ser bacana? Como é que você gostaria de ser lembrada? Eu também penso no legado muito como onde eu coloco a minha energia hoje, né? Então, assim, eu passo muito tempo dedicado ao trabalho. Por que eu faço tudo isso? Porque eu quero poder oferecer o melhor para os meus filhos. Então, o meu legado está muito relacionado ao que eu quero deixar para eles. Quem foi a mãe deles? Eu penso muito sobre isso. E aí eu penso onde eu estou colocando a minha energia, o que eu estou fazendo para conseguir deixar isso. E é no trabalho, né? O que é o meu trabalho? Que o meu legado é ajudar as pessoas a ter a casa que eles sempre sonharam através do meu trabalho. Que bacana. Legal. Gente, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Passa rápido, não passa? Quero agradecer aos nossos convidados especiais, Mariano Lombardi, Jean Oliveira e toda a equipe da Brasal Incorporações, que foram sempre muito queridos com a gente. Obrigado demais por ter vocês aqui. É uma grande honra estarmos na mostra e sermos o podcast oficial da Casa Cor Brasília 2024. Obrigado por confiarem no nosso trabalho. Convido todos vocês a visitarem a Casa Cor, conhecerem os 43 ambientes que estão lindos. Visitem também o ambiente da Brasal, assinado pela Mariana Lombardi. Conheçam o decorado Nexus, que está assim incrível. Você vai se apaixonar, só que não tem mais a unidade Garden para
para você comprar, tá? Acompanhe nossos episódios pelos nossos canais de áudio e de vídeo, se inscreva no canal, também pelas redes sociais e até o próximo episódio, sempre com um tema incrível e assuntos maravilhosos. Te encontro lá.